no Brasil e também aqui na Austrália. É um prazer estar com vocês, nossos amigos, colaboradores. Meu nome é Andréia, eu represento hoje a Casa São Francisco de Assis, aqui na cidade de Perth, em Western Australia. E nós vamos receber com muito carinho o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Mas antes de passar a bola para o Dr. José, eu gostaria de também reconhecer os habitantes da terra em que habitamos aqui na Austrália, nossos irmãos aborígenes, e falar um pouco do respeito, do carinho que nós temos por esses irmãos, por também permitirem nos aceitarem fazer esses trabalhos, principalmente trabalhos de cunho espírita aqui nessa terra. É um protocolo importante para nós aqui, doutor José, sempre fazer esse agradecimento, então eu gostaria de iniciar dessa forma. Nós aqui do Centro Espírita São Francisco de Assis, já há mais ou menos 2 anos temos esse projeto de que às terceiras quintas-feiras do mês, nós convidamos um palestrante para falar de um assunto específico. Hoje é o último dia desse projeto, nós vamos estar incorporando essas palestras nas nossas palestras de segunda-feira, então saberemos, vamos ter um pouco mais de informações sobre isso em fevereiro, mas já anuncio que hoje é a última quinta-feira que nós vamos continuar com esse projeto, né, que nós teremos esse projeto, e a partir do ano que vem, essas palestras vão estar acontecendo às segundas-feiras, tá? Hoje também é a última atividade da casa para o ano de 2021. Nós vamos encerrar as atividades hoje e retornaremos no dia 7 de fevereiro, e em novo endereço. Então, para aqueles que vão nos acompanhar presencialmente, nós voltaremos para o nosso endereço antigo, que era em Doubleville. Mais informações também vocês vão poder encontrar online, então não se preocupem, vamos continuar atualizando a todos, para que o ano que vem, dia 7 de fevereiro, possamos estar juntos na nossa sede nova, antiga, na verdade, voltando para lá, em Doubleville. A palestra de hoje será sobre a ansiedade e as doenças psicossomáticas. O Dr. José de Carvalho é médico do trabalho, terapeuta de vidas passadas, orador nacional e internacional e presidente da Associação Médica Espírita. Ele reside em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu vou, em breve, passar a palavra para o senhor, doutor José, vou fazer uma prece inicial, lembrando a todos que essa palestra está sendo gravada, então estará disponível no nosso canal do YouTube e também no nosso link online no Facebook, tá certo? Então, eu gostaria de convidar todos nesse momento para me acompanharem numa oração, tranquilizarem seus pensamentos, buscar levar o pensamento a Deus, nosso querido Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, e aos nossos bondosos amigos e mentores espirituais. Agradecendo por essa oportunidade de falar de um assunto tão importante que, sem dúvida, incomoda a nós ou aqueles que amamos ou que estão próximos. Sabemos, Pai, que esse é um assunto que pode tocar os nossos corações, pode causar uma série de reflexões, e para isso pedimos para que o Dr. José seja inspirado, amparado pelos amigos, para que consiga falar com o nosso coração e assim nos auxiliar na nossa jornada individual. Nós agradecemos aos mentores da Casa São Francisco de Assis pela oportunidade, por nos permitirem estarmos reunidos nesse momento, pelo trabalho que fazem e por confiar em nós, aqui nessa terra tão distante do nosso querido Brasil. Que todos possam receber o seu amor e seu carinho nesses breves momentos, e passamos então a palavra para o nosso querido Dr. José. Graças a Deus.
Muito obrigada, doutor. Eu vou lembrando a todos que a palestra também tem 45 minutos de duração, e depois dessas 45 minutos, vamos ter um tempinho de perguntas e respostas. Então, se aqueles que quiserem podem fazer as perguntas diretamente aqui na plataforma, ou podem escrever no chat e a gente pode estar lendo para que o senhor responda, tá? Então, vamos tentar manter né, os nossos computadores, telefone no mute, mas no final podemos liberar a câmera também e interagir um pouco mais sobre esse assunto, tá certo? Um abraço a todos. Por favor, doutor José, fica com o senhor. Muito obrigado, minha amiga querida. Estendo aí meu grande abraço a todos os companheiros aí da Austrália. Aqui é de dia, bom dia e boa noite aí para vocês. Então, que este mês toque profundamente nossos corações, porque a presença de Jesus se faz mais atuante, porque estamos sempre recordando o seu nome neste mês de Natal. E hoje, a convite, estamos aqui trazendo essa palestra extremamente elucidativa, importante, para que possamos descortinar este tema que é hoje considerado o mal da humanidade, mormente o fato de estarmos aí enfrentando esta pandemia dilacerante, que vem ceifando vidas e gerando distúrbios na área mental, preocupações, estresse, impaciência, que é uma verdadeira sinonímia da ansiedade. Agora, precisamos fazer uma distinção que é muito importante do que seja ansiedade e do que seja anseios. Todos nós temos anseios e precisamos de anseios. O que são os anseios? São as metas, as diretrizes, aquilo que a gente busca, né? Por exemplo, me tornarei médico um dia, né? Isso é um anseio. E qual é essa diferença primordial entre um anseio e uma ansiedade? A ansiedade é um sofrimento. Então, quando entra a palavra sofrimento, podemos já catalogar como uma patologia. Então, se eu sofro por um amanhã, né, eu costumo dizer que o ansioso ele está sempre com os dois termos na ponta dos lábios, se e será. Se acontecer. E se acontecer, como é que eu vou reagir? E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu não conquistar meus objetivos? Ou então, será que eu vou conseguir meus objetivos? Será que eu vou conseguir estudar para apresentar um determinado tema em público? Então, vejam que o ansioso ele sofre por antecipação. É uma definição muito precisa. Sofrimento antecipatório. E mais, o transbordamento desse bloco mental com essas características para o corpo físico. Então, vem uma série de sintomas que denominamos de transtornos somatoformes e que não significa a doença propriamente dita. E que eu não considero doença. Sempre digo, como médico espírita, que não existe a doença, existe o doente. É um paradigma completamente diferente, antagônico às propostas da medicina contemporânea, da medicina materialista. Então, o ansioso ele sofre, e normalmente também ele descarrega esta ansiedade numa compulsão. Há uma compulsão, seja alimentar, seja sexual, seja financeira, aqueles que gastam abusivamente. Então, vejam que esse quadro é um quadro bem fechado.
para que a gente possa verdadeiramente diagnosticar o que seja um transtorno de ansiedade e o que seja um anseio. Anseio, volto a repetir, é sempre uma proposta, uma ideia, uma diretriz que todos nós temos. Aliás, nós evoluímos e crescemos diante de anseios. O ser humano, ele precisa de anseios. Muito bem, como não temos muito tempo e é algo extremamente vasto para falarmos deste assunto, necessitaríamos aí, talvez, 24 horas de palestras, vamos abordar algumas questões muito importantes. Então, eu vou compartilhar com vocês, aqui no Share Screen, a tela, que eu tenho a impressão que já chegou a vocês. Vocês estão vendo aí Sim. a fotografia de duas situações muito importantes. E por que eu botei isso? A primeira, caracterizando, né, uma criatura ansiosa e roendo unhas. Aliás, eu costumo dizer que é um sinal patognomônico, quer dizer, é um diagnóstico. Quando a pessoa chega à sua frente roendo unhas, a gente diz, este é um ansioso, este é um portador de ansiedade. O termo em medicina de roer unhas chama-se onicofagia, fagia comer, onico unhas. Então, estamos diante de uma pessoa portadora de onicofagia. E o segundo eu botei propositalmente, esta foto muito interessante, que eu capturei da internet, né, do Google Imagens. O cérebro, ele realmente se comprime diante de um estado ansioso? É isso que nós estamos vendo, e a importância disso, e a relação disso com a doutrina espírita. Será que há alguma passagem nas obras subsidiárias, primordialmente André Luiz, que nos fala sobre isto? Então, vamos aqui nos adiantar. Vamos lembrar que o cérebro ele é irrigado por artérias, denominadas artérias cerebrais. Eu vou ser bastante lento, explícito, para que não haja confusões, porque nem todos que estão me assistindo são da área médica. Pois bem, então, as artérias cerebrais é que levam o sangue para o cérebro. Isso está bastante claro. E como é composta ou compostas estas artérias cerebrais? Por uma musculatura, chamada musculatura lisa da artéria cerebral. Porque se não houver musculatura, não vai haver contração. E se não houver contração, o sangue não é veiculado. É a contração arterial que impulsiona o sangue. E como é que funciona a contração? Tudo isso vocês vão entender para a gente poder fazer este faceamento com a doutrina espírita. A contração tem que ter a presença fundamental do cálcio. É um íon, chamado íon cálcio. Sem cálcio, não há contração. Existem outros elementos aí que eu não vou citar, proteínas, a quitina, a miosina, a presença da energia, a ATP, enfim, mas isso não vamos nos ater, porque não é uma aula de medicina. Mas o cálcio. Então, quem mobiliza a fabricação do cálcio? Numa estrutura muscular. Quem mobiliza isso? A energia mental. Então, vamos supor que esta energia mental seja constante. Ela vai fabricar bastante cálcio e não vai haver a reabsorção do cálcio. Porque é assim que acontece. As musculaturas se tensionam, por exemplo, para pegar um copo d'água. Depois que eu deposito o copo d'água na mesa, onde for, vai haver um relaxamento. E, neste momento, há uma reabsorção do cálcio. O cálcio é reabsorvido para haver um relaxamento. Agora, vocês imaginem a pessoa tensa, ansiosa, angustiada. Aliás, a angústia é um termo bem apropriado. O que quer dizer angústia? É um aperto.
É um aperto muscular. A angústia normalmente se manifesta na organização física, no corpo. Então, as pessoas tensas vivem contraídas. Por quê? Porque, além de não reabsorverem o cálcio, elas continuam fabricando cálcio. Então, nós vamos ter, né, uma continuidade de compressões e não relaxamento, ou semicontrações, ou semicompressões. Por isso que as criaturas tensas vivem rígidas, né? Musculatura rígida. Chega no final do dia, está cheio de dor nas costas, dor na coluna, dor lombar, dor nas pernas, dor de cabeça. Por isso, porque não houve o famoso relaxamento, que medicamente seria a absorção do cálcio. Agora, vocês imaginem isto no cérebro. Contrações constantes vão esgotar a musculatura da artéria cerebral, que é a musculatura lisa. E quem, em verdade, contribui para esta contração? A adrenalina, que é um dos hormônios do estresse, da ansiedade. A pessoa diz, eu estou na adrenalina, quer dizer, está sempre tensa, sempre preocupada, sempre hiperativa. Então, repetindo, a adrenalina atua na musculatura para a fabricação do cálcio, para a contração, e se não houver o relaxamento, essa musculatura vai viver sob pressão, que vai acabar se esgotando. E esse esgotamento pode levar a uma ruptura arterial, caracterizando, já que estamos falando do cérebro, de acidente vascular cerebral, AVC. Então, vocês vão me perguntar, então todo ansioso vai ter AVC? Claro que não. Mas que é uma possibilidade, e se houver tempo, eu vou mostrar aqui na obra de André Luiz que isto acontece, sob o ponto de vista espiritual. Mas não só isto. Olhem a importância. Também internamente acontecem distúrbios, ou seja, dentro do vaso sanguíneo. A ansiedade, preocupação, o medo, a insegurança, porque o ansioso normalmente ele é medroso, ele é inseguro, regido pelo ego poderoso, que ele não pode falhar, não pode errar, tudo tem que funcionar ao derredor dele, sob as suas leis rígidas, implacáveis. Se cobra muito, daí a ansiedade. Apliquem tudo isso neste momento pandêmico. As pessoas vivem sob tensão. E se eu morrer, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? São perguntas frequentes na mente do ansioso. Então, há uma turbulência na região sanguínea que corre dentro do vaso, porque sabemos que o sangue é o que veicula a energia mental. É o ectoplasma. Tanto que André Luiz fala, numa de suas obras, que o pensamento está ligado ao ectoplasma como o feto está ligado à mãe. Tal a intimidade. Então, este ectoplasma, esta energia, este fluido vital, que sem ele a gente não vive, por isso que a pessoa sem sangue não vive, o anêmico está desvitalizado, vejam como tudo realmente converge. Então, o sangue é um grande veiculador de ectoplasma que está ligado ao pensamento. Agora, vocês imaginem o pensamento ansioso. Isso vai gerar uma turbulência sanguínea. Isto vai provocar uma lesão, uma estrutura intravascular dentro do vaso. Falamos fora do vaso, agora estamos falando dentro do vaso sanguíneo, da artéria. Vai lesar, a medicina já comprovou, uma lesão chamada lesão do endotélio, que é a maior estrutura que nós temos no corpo físico. Endo quer dizer dentro do vaso, endotélio. Então, esse endotélio lesado vai capturar, pela sua rugosidade, moléculas de gordura, placas de gordura. Não propriamente porque é a gordura,
mas a rugosidade vai capturar. E essa gordura vai se depositando cada vez mais, a ponto de criar um trombo e aí uma obstrução, caracterizando, se for no cérebro, um acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, sem sangue. Há uma isquemia. Então, nós temos um mecanismo duplo. Interessante que André Luiz nos mostra isso. Podendo levar a um processo de infarto cerebral, por conta dessa isquemia, se for no coração do miocárdio, que é um infarto, e externamente uma ruptura com derramamento que nós chamamos de derrame ou acidente vascular cerebral hemorrágico. Vejam, eu apresentei tudo isto porque foi um tema meu de raciocínio, estudando as obras de André Luiz com a medicina, que eu apresentei no nosso Congresso Mundial Médico Espírita, que foi no Rio de Janeiro. Eu apresentei esse tema. A ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo André Luiz. Então, eu acho que está bastante claro, preocupante, e aí, então, utilizarmos-nos das medidas adequadas para combater a ansiedade. E aí nós já abrimos ao tratamento, que pode ser medicamentoso, pode ser através da psicoterapia, da meditação, da yoga, mas fundamentalmente do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates nos disse isso e Santo Agostinho parafraseou, está lá no Livro dos Espíritos, questão 919, que foi retirado lá do dintel dos antigos sacerdotes que cunharam esta frase, né, lá no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. É um trabalho que todos devamos realizar diariamente, como nos recomenda Santo Agostinho. Fazer aquela autoobservação. E a partir do momento que reconheçamos o estado ansioso em nós, vamos propor uma mudança. Qual é a mudança? Qual é a proposta? Qual é a transformação? É a serenidade, a paciência, a calma, a mansuetude. É um trabalho constante. Vamos mudar o estado ansioso nosso? Não, mas vamos minimizá-lo. E a ciência tem demonstrado isso. Então, meus queridos irmãos, vamos a algumas colocações para que a gente possa traçar aí uma descrição mais apropriada. Essa, para mim, é uma das melhores definições sobre a ansiedade desse psicólogo americano existencialista, Rollo May. Rollo May nos diz o que é a ansiedade, o estresse, angústia, nervosismo, inquietude, guardem este termo. Pessoa inquieta é uma pessoa ansiosa. Vocês vão entender já já por que eu estou me referindo a este termo, inquietude. Então, Rollo May diz, é uma reação básica do ser humano a um perigo. Olhem só. Será? Se por trás, volto a repetir, está a insegurança, está o medo de um poderoso padrão de poder, orgulhoso, que não quer falhar, que não quer errar. Por isso, a proximidade muito grande dentro das bipolaridades entre ansiedade e depressão. O depressivo é aquele que está na sua zona de conforto, porque ele não quer correr riscos de errar, de falhar, né, de ser um derrotado, de ser analisado como um fracassado. Então, ele não corre riscos. Energeticamente, ele vai ficar depauperado, desabastecido. Por isso que o depressivo vive, né, cansado, anda arqueado, porque ele não tem energia, porque ele não quer correr riscos. Sabemos que por trás do processo depressivo existe a culpa. A culpa de não conseguir ou de não ter conseguido, de falhar ou de ter falhado. Então, nós vivemos nestas alternâncias.
ora ansioso, ora desanimado. E este desânimo, se for implantado por alguns dias, em torno de 15 dias, poderemos diagnosticar um quadro depressivo. Então, é um perigo que ameaça a sua existência. Ou um valor. Que valor é este? É o valor dele. É um valor rígido. Normalmente são controladores, dominadores. É um valor que ele não abre mão, que ele identifica com a sua existência. E ele teme que este valor, de certa forma, seja abalado, desestruturado. Por isso ele se recolhe, ou então sofre terrivelmente com transbordamento para a área física. Isso é fundamental ser entendido. Da ansiedade em relação aos anseios. E aqui ele termina dizendo, pode ser também entendida, né, como tensão, nervosismo, angústia, etc. Angústia geralmente é no corpo. O que quer dizer angustiar? Apertar. Angústia, né, a definição linguística de angústia é esta, apertar. E geralmente o que aperta? A musculatura. Toda a nossa musculatura. Olha que Joana de Ângelo nos diz, com muita propriedade, a tua ansiedade ou o teu receio, olha o medo, não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder. Ou seja, ela está nos indicando, tenha paciência, coisa que o ansioso não tem. Sem que te imponhas, olha a palavra-chave, sofrimento. Desde a véspera, sofrimento antecipatório. Então, esta frase da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles é extremamente concernente. Ou seja, o ansioso tem medo. Medo do amanhã, medo do desconhecido, medo de tentar e não conseguir, medo de falhar. Então, sofre antecipadamente. É o sofrimento na véspera, né? Antes que as coisas, de repente, nem irão acontecer. Então, vejam como isso é danoso, como isto é nocivo para a mente, para o psiquismo e, consequentemente, para o corpo. Falaríamos aqui, praticamente de todas as enfermidades. Até uma simples gripe. É porque houve uma queda no sistema imunitário, no sistema imunológico. Sabemos da relação dos hormônios do estresse, da ansiedade, com o sistema imunológico. É porque isso passa despercebido. Ah, não tomamos a vacina, tudo bem, isso é uma questão, né, profilática. Mas isso não será totalmente, vamos dizer assim, fatal. Não será, porque você às vezes toma vacina e pega gripe. Isso é muito comum, isso é muito frequente. O problema está realmente nos processos internos, metabólicos, regidos pela mente. O hormônio do estresse é fabricado lá no cérebro, no hipotálamo, no núcleo paraventricular do hipotálamo. Interessante, juntamente com o hormônio do amor, a ocitocina. Então, a corticotropina ela é fabricada praticamente na mesma estrutura que se fabrica, que se sintetiza a ocitocina. Por quê, hein? Que coisa interessante isso. É intrigante, porque simplesmente ou você vai elaborar o hormônio do estresse mediante as suas escolhas, ou o hormônio do amor mediante suas escolhas. Então, quando seguimos as orientações do Cristo, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, porque estamos nos aproximando da divindade. E quem são os pacíficos? Vem de paciência, que quer dizer ciência da paz. Quem é ansioso não vive em paz, vive preocupado. Joana coloca muito bem aqui. Então, estar em paz
é estar em equilíbrio. Não estar em paz, o impaciente, o angustiado, o amargurado, o ansioso, ele está turbulento por dentro. Então, ou ele fabrica pelas suas escolhas o hormônio do estresse, ou fabrica o hormônio do amor. Ah, mas é muito difícil evitar o estresse. Eu sei que é difícil. É muito difícil dentro de nossas características de personalidade num planeta de provas e expiações. Mas nós podemos não eliminar, não extinguir a ansiedade, o estresse, mas poderemos minimizá-los. Então, é a nossa tarefa. E como é que a gente minimiza? Vamos dar um exemplo claro para vocês aqui. Eu estou diante de uma perspectiva. Amanhã, aí eu fico ansioso, sofro na véspera. Aí eu elaboro corticotropina. Corticotropina vai atuar na hipófise, né, na glândula pituitária, fabricando o ACTH, o hormônio chamado adrenocorticotrópico, que vai atuar nas suprarrenais, elaborando 2 hormônios. São chamados hormônios do estresse. A adrenalina, como já apresentei aqui, e o cortisol. O cortisol tem uma particularidade, ele atua no sistema imunológico, havendo uma imunodeficiência. Então, nós ficamos vulneráveis. Façam esta correlação com os dias atuais, com a pandemia. Por que uns têm e outros não têm, às vezes habitando o mesmo lar? Poderíamos dizer, porque um é ansioso e o outro não é? Sim, é uma das possibilidades. A grande possibilidade. Tudo, em verdade, é regido pelo nosso estado psíquico. Então, o sistema imunológico cai. Um aborrecimento, uma preocupação com o dia de amanhã, uma parte social, econômica, familiar, e aí a imunidade cai. Os vírus adoram isto, se proliferam, com ou sem vacina. Também explicaria como muitos se vacinaram e contraem a enfermidade. Foi o meu caso, por exemplo. Eu tomei as 2 doses da AstraZeneca e contraí o coronavírus. Certamente passei por algum momento de preocupação, de tensão, e aí abri as portas. As bactérias, os vírus adoram isto. Bom, continuando. Eu falei de inquietação. Então, eu, como gosto muito de pesquisar, de fazer as correlações, será que Jesus fez alguma menção a respeito da ansiedade? Sim. Vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis, observai os pássaros do céu. Prestem atenção no que Jesus falou. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Lá no item 6. Eis porque vos digo, não vos inquieteis. Olha a palavra-chave aqui. Sinônimo de ansiedade, inquietação. Então, Jesus já faz aqui a menção a respeito da ansiedade. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos ou que beberemos? Será que comeremos? Será que beberemos? E se eu não comer e se não beber? Vejam aí como isso está implícito. Ou de que nos vestiremos? Será que vai faltar dinheiro para eu me vestir? Para eu comprar roupas? O ser humano vive em torno disso, desses pensamentos, dessas fixações, porque o estado ansioso é uma fixação. Poderíamos dizer que é uma neurose. São neuroses. As neuroses são revestidas por esses sentimentos, essas emoções perturbadoras
medo, angústia, né? Tradução no corpo, obviamente, culpa, impaciência, intolerância. Então, Jesus termina aqui dizendo: assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. Ele está definindo aqui, dando uma definição de ansiedade. Não vos ponhais ansiosos pelo dia de amanhã, já que a ansiedade é um sofrimento antecipatório. Vejam que beleza quando fazemos essas conexões, essas correlações da medicina, da psicologia, da física quântica, com a doutrina espírita. Tudo consta, né, no Pentateuco kardeciano. Basta que nos atentemos, estudemos, nos apliquemos. Não adianta dizer, eu já li a codificação toda. E aí cabe a pergunta, você já leu e estudou? Porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar. É o que estamos aqui a fazer. Né? Não vamos ter tempo de falar sobre tudo de ansiedade. Mas o importante é entender esses mecanismos básicos do que seja um estado ansioso. Olha o que o Chico nos disse aqui. A vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Essa frase é extremamente apropriada, íncita ao assunto de hoje. Porque o ansioso ele quer sempre que as coisas funcionem, né, dentro da sua forma de ser, dentro do seu valor, como disse Rolomei. Ou seja, nada pode gerar contrariedades, adversidades. O ansioso, psicologicamente, ele é um controlador. Ele quer controlar tudo, que as coisas funcionem do seu jeito. E usam até, não todos, é óbvio, a violência, a agressividade, os transtornos da personalidade. Nós vamos ver muito isso, desafiador opositivo, borderline, e por aí vai. Porque por trás está o controle, a dominação, o padrão de poder da criatura, que as coisas têm que ser cumpridas dentro dos seus moldes. Não é ele que tem que se adaptar à vida, é a vida que tem que se adaptar a ele. Isso é terrível. Então, ele quer sempre que as coisas funcionem. E ele não entende que a vida é perfeita naquilo que tem que ser. Lhes faltam a paciência e a resignação. Não são resignados. E muitos se escondem em personas, em máscaras. Vamos dar um exemplo? A timidez. O tímido tem medo de se expor. Ele é inseguro. Por isso ele não vai lá para a tribuna, não vai fazer leitura, que ele tem medo de errar. Então a timidez é uma das personas do medo. O medo tem várias máscaras e a timidez é uma delas. Mas continuando, olha o que Lao Tse nos diz, também uma colocação muito interessante. Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Agora, se você está em paz, você está vivendo no presente. Que coisa linda, né? Então, vamos viver o presente, sem preocupações com o que passou. Se as coisas surgem, vão surgir, porque carregamos muitas sombras, no dizer de Jung, Carl Gustav Jung, vamos viver o aqui e agora, sem preocupações. Olha o termo, nos ocupamos antes das coisas acontecerem, por isso pré-ocupação, inquietação, estresse. Então as coisas nem sempre vão acontecer, a gente está sofrendo antes do tempo, ou sofrendo com o passado, do que fizemos, do que nos fizeram, porque ainda nos falta a capacidade de perdoar. Então trazemos aquelas mágoas da infância, as feridas da infância,
Mágoa nós carregamos muito, a mágoa gera ansiedade, culpa de termos proporcionado alguma coisa, o sofrimento de alguém. Claro que nem todos se culpam, existem os indiferentes, os frios, desdenhosos. Bom, a mente humana realmente traz uma diversidade fenomenal. Aqui eu já falei, mais ou menos, aí o estresse atuando no hipotálamo, fabricando a corticotropina, que vai atuar na hipófise, nas glândulas endócrinas, ou a gente foge, literalmente, ou foge com escapismos, desculpismos, subterfúgios, ou a gente luta. De qualquer forma, o sistema imunológico, como está aqui a demonstrar, vai sofrer alguma avaria. Aqui está o hipotálamo, a suprarrenal, a fabricação do cortisol e da adrenalina. Aqui está bem significativa esta foto. É o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Já expliquei isso. Hipotálamo, hipófise e glândulas suprarrenais. Ali os hormônios do estresse que vocês estão vendo. Ou se luta, ou se foge. E a supressão do sistema imunológico. O sistema imunológico vai sofrer uma deficiência, uma imunodeficiência. Aqui alguns sintomas, não vou me ater, ficaria mais por conta dos fatores médicos, mas para vocês terem uma ideia, eu só chamaria atenção a respeito das dores musculares que falamos aqui na síntese do cálcio, na elaboração do cálcio. A taquicardia, porque o coração é um músculo, existem todos esses sintomas. E isso vai gerar dor no peito, fadiga, cansaço muscular, o músculo fica vulnerável. Temos uma patologia hoje bastante comum, que é a fibromialgia, caracterizada pela ansiedade também. Olha só esse círculo vicioso, como ele é importante, né? Estresse, que leva a tensão, que leva a dor, imobilização muscular, fraqueza, o músculo se cansa, há uma tensão nervosa, diminuição da atividade funcional, a pessoa falta ao trabalho, vem a dificuldade financeira, depressão, isolamento, baixa autoestima e, novamente, estresse. Porque o estresse, no fundo, por trás dele está o apego a uma ideia. E como diz Pierre Weil, o apego leva ao medo, o medo leva ao estresse. E o estresse reforça o apego. Quanto mais estressados, mais nos apegamos. Aqui o mecanismo exposto da elaboração do cálcio, já falamos sobre isso. E só para a gente terminar rapidamente, para fazermos a correlação da nossa apresentação com a doutrina espírita. Muito interessante isto. Está no livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido e abençoado Chico Xavier. É a mãe falando, a mãe desencarnada, falando do seu filho para o mentor Alexandre. Trouxe para o leito ele, Antônio, de repouso, tantas preocupações, vejam bem, descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas, permanecendo-lhe o cérebro sob ameaça, como eu expliquei anteriormente, de um derramamento mortífero, acidente vascular cerebral hemorrágico. Enquanto Alexandre, o mentor, se inclinava paternalmente sobre ele, André Luiz diz, observei que estávamos diante de uma trombose, aí um mecanismo interno, daquela turbulência sanguínea lesando o endotélio, havendo depósito de placas de gordura. Então, não vamos atribuir única e exclusivamente à alimentação, né? Porque a alimentação é importante, mas muito mais importante é a nossa mente. Como disse Jesus, o mal não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca.
Então, estamos diante de uma trombose perigosíssima, por estar localizada nas artérias que irrigam a parte motora. Por isso que o AVC leva os quadros de hemiparesia e hemiplegia, porque é lá no córtex motor. Aqui apenas uma peça anatômica de uma necrópsia, mostrando um volumoso acidente vascular cerebral. Aí está o cérebro, o coágulo imenso, que levou a criatura ao óbito. E Alexandre para Antônio, desligado do corpo pelo sono físico, orientando Antônio. Como somos orientados, não é, companheiros? E será que estamos cumprindo a essas orientações? Você, Antônio, foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas, além de ser preocupação, é excessivo, criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Aí Alexandre fala aqui claramente. Vamos ver o que diz Alexandre. Quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, o grande perigo é à noite, isso tem uma explicação, porque à noite as memórias afloram, a glândula pineal trabalha mais, o espírito já está se desligando parcialmente para ingressar no mundo espiritual, pelo desdobramento, e como diz Leon Denis, as memórias estão nas dobras do perispírito. Então, as memórias preocupantes vêm muito no período da noite. Olha que coisa extraordinária. Quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Então, meus companheiros, a hora já nos atinge, temos que cumprir o horário. Que coisa fabulosa quando estudamos a doutrina, as obras paralelas e vemos as correlações, inclusive científicas, né, da nossa medicina com a doutrina espírita. Então, temos que realmente investir na serenidade, na paz, na tranquilidade, que cabe a nós. Não será algo externo que possa até contribuir, mas, como diz o próprio Lao Tse, a paz encontra-se em vós. Até porque Jesus nos disse, o reino de Deus está em vós e suas leis magnânimas. Muito obrigado pela oportunidade e, como diz o velho ditado, porteira que passa um boi, passa uma boiada. Então, provavelmente, estaremos em breve juntos numa outra oportunidade. Um grande abraço a todos e um Feliz Natal e um próspero e mais suave UFA 2022. Muito obrigado. Se Deus quiser. Muitíssimo obrigada, doutor José, pelo tempo, pelo carinho, por uma palestra realmente cheia de informações, de embasamento espírita, tratando com detalhe, né, das questões médicas associadas à ansiedade. Tenho certeza que todos nós vamos poder fazer reflexões que vão nos ajudar a ter um 2022 mais tranquilo, né? Eu gostaria de aproveitar também e estender mais uma vez o nosso agradecimento em nome dos amigos do São Francisco de Assis aqui de Perth, por ter aceitado o nosso convite e por fechar o nosso ano com chave de ouro, e talvez, principalmente nesse mês de dezembro, onde refletimos mais ainda na figura do Mestre, que possamos nos apoiar nele, né? Buscando força, coragem, para superar esses desafios que nós muitas vezes ainda enfrentamos, né? E que geram também a ansiedade. Eu gostaria de convidar todos agora presentes aí na palestra para ficarem à vontade, abrirem os seus microfones, as suas câmeras, podem fazer pergunta, o doutor José vai ficar conosco por mais alguns minutos, então vamos aproveitar o seu conhecimento, o seu tempo para também
esclarecermos qualquer dúvida que possa ter ficado. Alguém se habilita em primeiro? Fiquem à vontade. Bom dia, doutor José. Ô, Douglas, meu amigo, como é que vamos? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Bom vê-lo agora pessoalmente, né? Finalmente, né? Finalmente. Bom, um prazer enorme tê-lo conosco. A Andréa já falou muito bem aí sobre a importância da sua palestra para nós, né? E muito complexo realmente o assunto, é um tema bastante... Acho que daria para umas 3 ou 4 palestras aí na sequência, né? Para cobrir tudo que deve ser coberto para um entendimento completo do tema, né? Uma pergunta que eu tenho é: quando nos deparamos com uma pessoa que está claramente em processo de ansiedade, qual seria a melhor opção de ajuda? Muito. Já fez a pergunta? Sim. Aí vamos entrar com o nosso papel. Estamos falando de nós, né? Da palavra-chave que eu sempre coloco nas minhas apresentações, e ela é extremamente dilatável e distensível a toda a humanidade. Então, é uma pergunta que sempre eu escuto das pessoas, principalmente os pessimistas, que também é uma máscara do medo. O pessimista, ele protege a sua insegurança, e sendo pessimista ele não corre riscos, mas é muito frequente a gente ouvir que o mundo está se tornando um caos, que as coisas estão num retrocesso. E nós sabemos perfeitamente bem que não existe retrogradação. Existe degradação, que é diferente de retrogradação. Então, estamos vivendo momentos extremamente turbulentos. E aí, então, entra o nosso papel de trabalhadores da última hora. Eu gosto sempre que as pessoas oriento, leiam e releiam a importância da missão dos espíritas. De Erasto, está lá nos Trabalhadores da Última Hora do Evangelho segundo o Espiritismo, para que as pessoas se atentem da responsabilidade e da importância de ser espírita. Então, como trabalhador da última hora, e nós nos colocamos, nos inserimos dentro desse contexto, é o trabalho educativo. O que vai salvar a humanidade no seu processo de regeneração é o trabalho que chamamos de educação moral, que é dentro de casa, mas também é dentro de uma comunidade, de uma sociedade, de um grupo de pessoas. Então, nós temos que educar. Educação instrutiva. Instrução é a substantivação do verbo educar, instruir, que é volver, repetir, insistir, até entrar por osmose, como a gente costuma dizer. Então, vejam o nosso papel com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Nós temos que lançar a proposta da transformação. Está lá na missão dos espíritas: ide e pregai, falareis para pessoas que não querereis te ouvir, mas não tem problema, vamos falar. Ô, meu amigo, vale a pena tudo isto? Vale a pena estar sofrendo? A gente não vai na ferida principal. Ah, você é orgulhoso, você é poderoso, é por isso que você está aí ansioso. As pessoas vão correr. Mas vamos consolar. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Vamos acolher. Meu irmão, calma, serenidade, respire fundo. É uma técnica maravilhosa.
Ou a técnica que eu considero muito interessante da gente sair do ambiente estressor. Mas como? Ah, eu estou no trabalho, às vezes eu estou numa reunião importante. Eu digo o seguinte: vá ao banheiro. Não tem lugar melhor. Ali ninguém vai te incomodar, a não ser alguém bata na porta por engano, você vai dizer, tem gente. Então, você vai se sentar no vaso e vai fazer uma técnica respiratória de relaxamento, inspirar profundamente, reter o ar por 3, 4, 5 segundos, expirar lentamente, vai se reequilibrando. Tudo na vida depende de treinamento, inclusive o cérebro. O cérebro tem a neuroplasticidade. Por quê? Porque o cérebro é plástico, regido e comandado pela energia mental, psíquica e espiritual. E aí o trabalho também, os terapeutas, a própria casa espírita, de meditação. Meditação não é algo oriental, não. Meditação é um exercício altamente produtivo para o equilíbrio psicofísico e espiritual. Ah, mas como eu medito? Não precisa muito segredo, né? Relaxamento, respiração profunda, na penumbra, para a glândula pineal trabalhar, né, profusamente. E aí vamos treinando a dilatação, a ampliação da consciência. É um estado alterado de consciência ou elevado de consciência. E como eu expliquei, as memórias vão fluir para que você as trabalhe. Como? Isso eu não quero mais para mim, eu não quero, essa ansiedade me prejudica. Eu preciso trabalhar a serenidade, a calma, a paciência, a resignação de fatos já acontecidos. Então, Santo Agostinho recomenda, e praticamente ninguém faz, que é o trabalho diário. Leiam lá na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Então, é um trabalho constante. Sabe por quê? É uma característica da personalidade. A gente traz isso de existência anterior. A tendência, a predisposição a ser uma criatura ansiosa. E o mundo conspira a favor. Então, é uma coisa realmente dramática, de difícil solução, mas não existe impossibilidade. Então, educação. Temos que trabalhar a educação. A nossa educação, a autoeducação e a educação do próximo. Obrigado, doutor José. O tratamento de um caso depressivo seria similar ao sugerido para a ansiedade? Quando diagnosticamos um transtorno ansioso depressivo, o tratamento é tipo um bloco único, não é? Mas quando estamos diante de um quadro único e exclusivamente depressivo, ele é um pouco diferente. Eu costumo dizer que é mais fácil nós abaixarmos o nível de ansiedade, de euforia, né? O ansioso é um eufórico, costuma vibrar nas faixas de suas pseudo-vitórias, do que elevar um caído. Então, o tratamento da depressão, dependendo do grau da depressão, você tem depressão leve, moderada, grave, vai depender muito. Temos, sim, que utilizar, em grande parte dos casos, medicações. Por quê? Porque existem distúrbios nos neurotransmissores, na recaptação da serotonina, na noradrenalina. Então, existe, né, uma expressão da parte mental na organização física. Então, o tratamento não só da depressão, como da ansiedade e seus sucedâneos, vamos assim dizer, seus substitutos, ele requer um tratamento multidisciplinar. Então, tem que tratar o corpo, tem que tratar a mente, tem que tratar o espírito. As coisas estão se encaminhando para isso, o chamado tratamento holístico. Então, há um distúrbio da serotonina na depressão. Vamos usar uma medicação compatível, aquelas que impedem a recaptação da serotonina. Vamos tratar o psiquismo.
e até utilizar, se for o caso, de pessoas qualificadas e criteriosas, a regressão de memória, para saber onde estão as raízes disso lá no passado. É um tratamento extremamente eficaz. Ou qualquer tipo de psicoterapia, pode ser a cognitivo-comportamental, para ir treinando a criatura nos processos adaptativos e tratar o espírito, porque não podemos esquecer que eles influem em nossos atos e pensamentos muito mais do que imaginamos. Vamos ver lá na literatura, no livro Ação e Reação, Leonel fala sobre isso, da Escola dos Vingadores. Eles estão de olho no nosso tema central, no reflexo dominante de nossas personalidades, no nosso desejo central, o nosso tema básico. E aí, por um processo atrativo, simbiótico, de afinidade, nós imantamos esses irmãozinhos que se acoplam a nós num processo de vampirismo. Não podemos esquecer do deságue destes processos nas drogas, na bebida alcoólica. Então, a coisa realmente é muito complexa, muito ampla. Cada caso é um caso que temos que analisar individualmente, mas não podemos esquecer que o ser humano é estruturado nessa condição, né, psicossócio, né, biopsicossócio-espiritual. Então, não temos que tratar a mente, temos que tratar a mente, o espírito, o corpo, a personalidade. Isso é um trabalho lento e que requer disciplina e a presença constante do paciente nos consultórios dos profissionais apropriados para isso. Assiduidade e disciplina, coisa que normalmente o ser humano detesta. Muito obrigado pela excelente explicação. Mais uma perguntinha aqui, antes de deixá-lo. Por trás de todo processo de depressão ou ansiedade, existe sempre existe alguma característica obsessiva, ou seja, podemos dizer que perto de uma pessoa depressiva ou muito ansiosa, ela está aberta, como se estivesse com um canal aberto para os obsessores, ou não? Sim, completamente. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos atos e pensamentos? Vamos prestar atenção na resposta. Muito mais do que imaginamos. A tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Qual é a lei que funciona no universo? Lei de atração e lei de repulsão. Então, não temos como negar a presença de irmãos sintonizados em nossas faixas e nossas frequências. Nem sempre são vingadores. Aí nós podemos ampliar nossos estudos, subdividi-los, vamos assim dizer. Nem sempre os espíritos estão acoplados por vingança, ou seja, por débitos nossos, transatos, passados, mas pela lei da afinidade. Muitos se acoplam ignorantemente porque são atraídos pela nossa mente, pela nossa aura psíquica, que é a exteriorização energética, inclusive do corpo. O que é a aura? A aura ela é composta da expansão do perispírito, do duplo etérico, que sintetiza o ectoplasma, o fluido vital, pertencente ao feixe perispirítico, e o corpo físico, que se irradia com menos intensidade, com menos expansibilidade, mas também se irradia. E esta aura toma, inclusive, cores específicas, como já foi fotografado pelo casal lá Kirlian, da antiga União Soviética. E aí, então, a atração vai acontecer normalmente, por conta de uma lei universal chamada lei de atração. Então, é muito difícil para nós espíritas, dizermos que um quadro de ansiedade, de depressão, não tenha a participação espiritual. Nem sempre vingadora, nem sempre obsessiva, no termo que utilizam.
mas essa ligação vai causar prejuízos tanto para o espírito quanto para nós. Eu gosto muito de uma frase do cientista José Herculano Pires, que ele diz o seguinte, que só existe a obsessão porque existe a auto-obsessão. Ou seja, você primeiro se auto-obsidia, né? Por exemplo, a culpa é uma auto-obsessão. Você está se obsidiando porque falhou. Então, isso gera uma fixação mental, uma cristalização. A gente fica ali girando ao redor do nosso ponto nevrálgico, como diz André Luiz. Então, isso vai gerar um processo auto-obsessivo. E, consequentemente, por uma lei de atração, vamos atrair espíritos da mesma ordem. Então, vai haver um processo chamado de vampirismo. Eles se nutrem dessas energias, assim como também nós nutrimos das energias deles. Aliás, a mediunidade funciona assim. Só existe a comunicação mediúnica porque existe afinidade de valores. Essa é uma grande realidade. Por isso, nós damos passividade muito mais a espíritos imperfeitos do que espíritos de luz. Muito obrigado, é excelente. Muito esclarecedora a sua explicação. Muita gratidão aí por tudo. Uma Obrigado, verdadeira aula, Douglas. doutor José. Uma verdadeira aula para todos nós, sem dúvida. Mais alguém quer aproveitar esses momentos especiais para fazer alguma pergunta para o doutor José? Temos a presença aqui, eu gostaria de frisar, lá de Portugal, da minha amiga querida Débora, lá de Póvoa do Varzim, que está sempre me acompanhando. Bota a carinha aí, Débora, para todo mundo te ver. Legal, Débora. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Aí é só pegar um avião de Portugal para a Austrália mais perto. Doutor José, eu gostaria de finalizar, então, esse momento especial com a sua presença entre os amigos aqui do São Francis, fazendo uma última pergunta. O senhor presidente da Associação Médico Espírita, podia falar um pouquinho sobre o trabalho da AME para divulgar saúde mental, para divulgar essa importância de estarmos atentos com os nossos pensamentos, para meditar, por exemplo, né? Enfim, queria que o senhor explanasse um pouco sobre o que a AME tem feito para nos auxiliar nesse processo, principalmente para nós que estamos aqui de fora, né? Que não estamos acompanhando todos os desdobramentos aí no Brasil. O trabalho da AME, e que foi, em verdade, criado no mundo espiritual, uma frase que a gente sempre escuta, através do Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono de todas as AMEs. Então, ele nos diz que, antes da primeira AME ter sido criada, que foi em São Paulo, através da nossa querida e inesquecível Marlene Nobre, Dr. Bezerra diz que, antes da criação da primeira AME, ela já se encontrava no coração de Jesus. Portanto, ela tem todo o apoio, toda a orientação do próprio Cristo, chamado de o médico das almas, o maior médico que Jesus realmente representa. Então, o trabalho vem proliferando. Hoje temos, compondo a AME Brasil, e ainda tem a AME Internacional, como eu já tive a oportunidade de falar na AME Suíça, na França, na AME Portugal, enfim, vários países, né? A AME nos Estados Unidos, na América do Sul. Então, hoje temos no Brasil em torno de 70 AMEs, e suas diretorias e seus componentes. Caixa? Tem que entrar aqui. Oi? Obrigada. Então, nós temos hoje em torno de 70 AMEs, né, que realmente já é um número bem expressivo. E o trabalho das AMEs é um trabalho excepcional. A AME representa o braço científico da doutrina espírita.
Nós sabemos que a doutrina espírita se apoia no braço científico, filosófico e moral. E a AME representa o braço científico, fazendo exatamente por esse novo paradigma, esse novo estalão, a união da ciência com a doutrina espírita, como eu fiz hoje, na apresentação. Mas a AME tem vários, tem trabalhos de capelania hospitalar espírita, trabalhos de caridade, não podemos absolutamente nos desguarnecer, porque o que nos protege, o que nos realmente nos impulsiona para o progresso moral é a caridade, mas, primordialmente, a AME faz um trabalho de divulgação excepcional, né? Os seus membros. Nós temos, eu até faço parte do périplo da AME. Todo ano, isso, infelizmente, sofreu aí um hiato em virtude da pandemia, mas todo ano sempre sai um grupo de médicos espíritas para fazer palestras, participar de congressos no exterior, divulgando a doutrina espírita. E por que isso é importante, esse papel da AME? Porque tem muitos países ainda que não aceitam a chamada religião, porque eles consideram um dogma. Nós sabemos que isso houve uma influência muito grande da Inquisição, né? Então, por exemplo, na própria Suíça, né, as mulheres brasileiras vão às casas espíritas, mas os suíços casados não vão. Eles permitem que as mulheres possam ir à casa espírita, desde que o final de semana seja voltado para casa, para a família, para os filhos. Há uma espécie de uma barganha, de uma troca. Então, aqueles que participam de congressos, simpósios, seminários no exterior, eles são ávidos por ciência, que eu acho que é um degrau. Se você quer saber, é interessante isto, Kardec era francês, não é? Se você for à França, como muitos companheiros foram, numa palestra com o fone de ouvido, né? Tradução simultânea, que nem todos falam francês, você não pode falar de religião, não. Teve um exemplo de um companheiro que citou Jesus. Eles tiraram o fone do ouvido, não quiseram ouvir. Então, eles não estão ainda naquela faixa da parte moral, da parte do Cristo, do Evangelho, como eu citei hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles querem a ciência. Que ciência? Ciência espiritual. Que haja uma comprovação através de pesquisas. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. A experiência quase morte tem trabalhos mundiais de pesquisa de vários autores, mostrando o quê? Que a consciência não é física. A consciência é extrafísica. Se ela é extrafísica, ela está fora do corpo. Então, isso vai demonstrando, vai revelando um dos princípios, um dos postulados da doutrina espírita, que é a existência e a sobrevivência da alma. Então, vamos galgando vagarosamente os degraus. Então, esse é o papel, para mim, mais importante das associações médico-espíritas, a divulgação. Como diz Emmanuel, o maior benefício que podemos causar para a doutrina espírita é a sua divulgação. Claro que existem trabalhos aí voltados, por exemplo, para as drogas. Muitas AMEs têm esse serviço maravilhoso para gestantes. Enfim, a doutrina espírita, a AME é uma correspondência da doutrina espírita. Agora, é o braço científico da doutrina espírita, não podemos negar isso. Ok? Maravilha, doutor. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu gostaria, então, de, se o senhor não se importa, convidá-lo para fazer a nossa oração final. Gostaria também, antes disso, mais uma vez, agradecer o seu aceitar
o senhor ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer o seu tempo, o trabalho que o senhor vem fazendo nessa área, agradecer pelo seu compromisso com a doutrina e com a AME. Também a todos os nossos participantes da palestra de hoje, desejando a todos um feliz Natal, um 2022 de muita luz, de muita paciência, muita resignação para todos nós. E também lembrando que hoje é o último dia de atividades do Centro Espírita São Francisco de Assis, aqui em Perth, que voltaremos às atividades presenciais e online no dia 7 de fevereiro. Então, a todos uma excelente estação de festas, e o doutor José, então, vai finalizar a noite e o dia, né, para quem está no Brasil, com uma prece para todos nós. Um abraço a todos, muito obrigado, doutor José. Eu que agradeço, minha querida amiga, e a todos os companheiros aqui presentes, ao Douglas, que me fez o convite diretamente, e quiçá possamos estar juntos em breve para novos estudos, e vai ser uma alegria muito grande, uma satisfação pelas oportunidades que nos são concedidas, e isso é fundamental. Então, a nossa postura é de gratidão e desejando um Feliz Natal para todos, um próspero Ano Novo, de muitas reflexões. E vamos, então, neste momento, nos conectar ao mundo espiritual. Vamos lembrar do Cristo, que certamente, através da nossa invocação, está presente em nossos corações, lembrando que ele nos disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, no nome dele, ele estaria presente, e ele está presente nesse instante, tocando nossos corações, tocando nossas almas, nas regiões mais profundas do nosso psiquismo, para que dali saiam luzes, as luzes que iluminarão nossas sombras, nossas dificuldades, nossos conflitos, nossas impurezas. Como necessitamos, Jesus, das suas irradiações tão sublimes. E neste mês, onde o seu nome é sempre lembrado, guardamos em nossas almas, nos arcanos de nossas almas, a tua presença constante. E pedimos e rogamos para que o ano por vindouro seja um ano de vitórias, de conquistas pessoais, já que estamos certamente alistados em tuas fileiras de amor. A cada dia um passo resoluto, um passo de uma longa estrada já percorrida, mas que ainda temos muito que percorrer, para chegarmos um dia à destinação final, pois tu mesmo disseste, Jesus, que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E hoje não somos certamente mais aquelas ovelhas tresmalhadas. Já estamos no caminho. Um caminho ainda muito longo, repleto de obstáculos, mas que venceremos com a tua ajuda, pois tu estás nos nossos corações, Mestre. Pedimos então com muita alegria com efusões mentais, efusões de grande valor, de grande satisfação. Pedimos então a permissão para encerrarmos a nossa apresentação nesta manhã, noite, lembrando que a cada dia estaremos buscando te seguir. Ó Mestre querido, esteja sempre conosco, irmãos ainda vacilantes, mas já intencionados em seguir
as leis que o nosso Pai traçou. E tu és exatamente o farol, tu és a bússola, tu és o caminho, a verdade e a vida. Graças te damos por tudo, Jesus. Que assim seja.